Olá pessoal, boa noite a todos, muita paz, muita luz, é um prazer estar aqui com todos vocês. O intuito desse nosso encontro é o nosso bate-papo informal, onde a gente responde as perguntas das mais variadas possíveis de nossos ouvintes, né? Então é um prazer estar aqui com todos vocês. Vamos lá então, Luna, começando já com a primeira pergunta do dia. Vamos? Essa daí que está aí? Desde pequena, 6 a 7 anos, quando estou escutando música, começo a criar filmes, imagens ou histórias em minha mente, muito reais. E às vezes, se forço a imaginação, sinto muito calor. É normal? Na vida não existe nada de normal, né? Tudo, a nossa própria vida já é uma coisa extremamente estranha e esquisita. O fato de estarmos existindo neste mundo aqui é totalmente anormal. Já é uma loucura, já é uma complexidade muito grande, né? A mente humana é uma mente muito criativa, né? Ela cria ideias, histórias, imagens, cenas, filmes, quadros. Os pintores faziam isso, né? Os artistas mais sensíveis têm mais capacidade, os músicos criavam música em suas mentes, né? E tudo mais, e tudo mais. Escritores criam histórias em suas mentes, né? Dramaturgos criam cenas de teatro prontas, né? E depois escreve a peça e as encena. Mas tudo acontece antes na mente do dramaturgo, na mente do artista. Então isso é uma coisa normal, tá? E todo esforço mental é um esforço físico, que você gasta energia também. Vai esquentar alguma coisa. Então isso é normal. Essa parte é normal. Qual seria a relação espiritual entre os gêmeos? E no caso de gêmeos siameses, seria um karma que precisam pagar juntos? Todas essas questões, né? Espíritos que descem acoplados muito juntos, né? É óbvio que são questões kármicas do passado. Mas nem todo caso, nem em todos os casos, esses gêmeos são coisas ruins. Tem gêmeos que se dão muito bem. Eu conheço pessoas que irmãs, gêmeos, irmãos, que se deram bem a vida inteira, nunca tiveram problemas nenhum, kármico, de inimizade, de conflito, de guerra, sabe? Agora os gêmeos siameses já são mais complicados, né? É uma questão de se arrastar ambos juntos no mesmo corpo, né? Vai saber o que fizeram lá atrás para poder carregar esse karma. Ou seja, siameses que não podem se separar. Porque aqueles que podem se separar vão levar a vida normal depois, né? Entendeu? Mas aqueles gêmeos que compartilham órgãos, tal, não pode haver uma separação, aí é uma coisa complexa, muito complexa. Não dá para discutir um outro, né? Que pode discutir, mas ninguém consegue sair da situação, né? Mas é uma experiência, sem dúvida nenhuma, bastante incrível, né? Muito incrível. É difícil eu ficar inventando um exemplo do porquê, sabe? Que você começa a criar aí ideias muito complicadas para a cabeça das pessoas. Eu não acho que é legal isso. Eu chego aqui e falo assim, você está assim porque você foi um assassino, assim, sabe? Então as pessoas vão começar a achar muita coisa que vai atrapalhar a vida deles ao invés de progredir. Então você não pode ficar colocando certas ideias que você pode mais perturbar do que ajudar as pessoas no crescimento verdadeiro. Né? É melhor que não saiba o que foi. Né? Se elas não sabem, porque elas não precisam e não devem saber. É simples assim. E todo médium que tem a capacidade de ver ou interagir com vida passada também deve calar a boca. Ele não tem autoridade para ficar falando, porque ele nunca sabe qual será a reação do ouvinte. Se vai ser positiva ou negativa. Então ele deve calar a boca. A gente nunca sabe se é pro bem da pessoa. Às vezes ela entra num parafuso que não sai nunca mais. Né? Levando aquela informação que você deu. E às vezes pode estar errada, o médium pode estar totalmente enganado.
ter uma visão lá que às vezes não tem nada a ver na cabeça do médium e vai falar uma coisa que vai mudar a vida de uma pessoa, às vezes para ruim, e ele não tem capacidade nem autoridade para falar isso. A melhor coisa que o médium deve fazer, na maior parte das vezes, é calar a boca e ficar em silêncio. Só interferir quando tem ordem do alto para fazer isso. Ordem do alto. Bom, o I Ching cita que os que estão conscientes no lado Yang têm seu inconsciente do lado Yin. Qual o sentido da palavra consciente, tendo em vista que todos somos adormecidos e inconscientes? Bom, não. As pessoas, essa questão do Yin e o Yang, estado de consciência Yin e Yang, tem muito a ver com o que nós chamamos de nível de consciência. Às vezes, o que é o lado Yang? Né? Às vezes o indivíduo ele tem o lado ativo, né? Trabalha, faz isso, corre, tudo, mas o lado intelectual dele, o lado, né, mais artístico dele, é negativo. Né? Tem pessoas que são Yang, superativas numa determinada situação, e na outra, um zero à esquerda. Né? Então, a gente chamaria toda a parte Yin, a parte feminina, a parte intuitiva, a parte artística, né? A parte intelectual, a parte poética, a parte sentimental. E o Yang seria a parte ativa, né? Força, né? Ação, fazer a coisa acontecer, trabalhar, executar. Essas duas coisas têm que estar em equilíbrio. Né? Tanto pender para um lado quanto pender para o outro está em desequilíbrio. É mais ou menos isso que o I Ching quer dizer. Né? É por aí. Consegue falar um pouco sobre a profecia do Nibiru? Então vamos lá rapidamente. Né? Tem Nibiru é um texto, é uma coisa que só aparece nas tábuas, nas descrições lá dos sumérios, tá? Mas só que é o seguinte, apenas um autor que traduziu essas tábuas é que constrói uma história dessa maneira. Outros arqueólogos não concordam com ele, com Zecharia Sitchin, né? De que exista um planeta, né, chamado Nibiru, com um período orbital de mais de 6.000 anos, passando de cada 6.000 anos numa órbita fechada. Segundo eles, é um planeta muito grande, né? Um planeta de bastante massa. Tem alguns que falam até do tamanho de Júpiter, isso é uma grande bobagem, porque raramente nós teríamos um planeta de superfície sólida com este volume, com este tamanho. Geralmente os planetas sólidos são pequenos, eles não atingem volume tão grande. E se atingisse, ninguém andaria na superfície do planeta, né? Porque a gravidade seria tão alta que nem formiga. Né? Só a formiga talvez andasse na superfície desses mundos. Né? A gravidade de Júpiter é muito mais vezes que a da Terra. Você está entendendo? É muito alta a gravidade em Júpiter. É 20 vezes o G por aí. Você está entendendo? Isso é o seguinte, uma pessoa que pesa, por exemplo, 100 quilos, que pesaria, né, 20.000 quilos, não vai andar de jeito. Então, Nibiru tem uma grande inconsistência no campo da astrofísica, no campo da astronomia. Tá? Primeiro, é muito difícil ter um planeta orbital assim, de órbita tão alongada. Por exemplo, 6.000 anos. Plutão faz uma órbita a cada 250 anos em torno do Sol. E é um planeta muito distante. Outra, vida. Se mora lá os Anunnaki, aquela coisa toda, né? Como que eles vão sobreviver?
planeta não está em zona habitável, né? O planeta sai de distância do Sol e congela quase 0 grau absoluto, né? Vai embora, quem vai sobreviver numa condição dessa? E uma raça que há 200 mil anos viria em naves espaciais explorar a Terra, eles ficariam por aqui. Precisa voltar para Nibiru, vira um saco do cacete. Um dos grandes erros do Zacarias 7 é esse também. Ó, os Anunnaki, tá? Anunnaki vieram para a Terra, né? Criaram a humanidade com o único intuito de minerar ouro para eles. Um puta trampo, né? O cara faz uma viagem interestelar para vir aqui, eles não queriam minerar ouro, sujar as mãos, que era um trabalho muito sujo. Então começaram a construir, né, androides a partir do Pithecanthropus erectus, que está aqui. Essa é a história do Zacarias 7, essa história que está lá. Para minerar ouro para eles, mas não funcionou bem, eles morriam, davam um problema biológico, eles tiveram que cruzar com o gene deles. Eles cruzaram o gene deles com o gene para ter um ser melhor. Aí criou a raça humana. Com o único objetivo, olha que interessante que é a nossa criação, né? Nós somos pior do que filha da puta, né, nessa história. Né? Somos criados para ser escravos e minerar ouro. Depois ele vai embora e larga nós aqui. Né? Você quer ver como essa história é babaca? É tão babaca, porque hoje, o cinturão de asteroides nosso, que está aqui, ele tem asteroides inteiro de ouro. Ouro mesmo. Um asteroide supriria todo o ouro que nós temos no planeta. O planeta inteiro. Um asteroidezinho daquele lá. É tão fácil para os Anunnaki chegar lá, rebocar aquela merda, botar na nave e levar para daqui e ficar explorando que nem um maluco aqui. Puta trabalho para tirar ouro da Terra. Você está me entendendo? Então essa história está 1 milhão de vezes mal contada. Para um astrofísico que nem eu, não dá para acreditar nessa história. Tá? Tem todas. E hoje, ninguém detectou essa merda até hoje. Né? A astrofísica moderna, nós estamos descobrindo planetas orbitando outras estrelas. Como que a gente não teria descobrido esse trem aqui há tanto tempo que estamos aqui? Tá? Então, até hoje ninguém me convenceu da existência real de Nibiru. Isso é tudo uma lenda, tá? Uma ficção. Tá? Ok? O senhor tem como fazer uma escala percentual do projeto Terra de conhecimento, de quanto conhecimento de luz já foi liberado para a Terra e quanto ainda falta para atingir um grau onde estão os intraterrenos. Os intraterrenos existem há mais de 10 mil anos. Tá? É um projeto de interface. Todo ser que está para ascensionar passa uma última experiência lá. Simples assim. Então são duas coisas completamente distintas, o nosso mundo e aquele mundo. Este projeto e aquele outro. Não tem comparação nenhuma. Tá? Esse projeto que ele tem praticamente a acabar, passar por uma transição muito profunda para chegar nos níveis do que acontece lá. Tá? Não tem como avaliar do jeito que você está pedindo. Tá? Nem com Atlântida. Só pós a destruição de Atlântida. A Era da Luz Atlântida. Sim. Era da Luz Atlântida. Vem cá, meu bem. Uhum. Tá. Deixa entrar mais gente, depois a gente fala. Admitindo como verdadeira a teoria de que todos os ETs que nos visitam até hoje estão mortos, é correto afirmar que todas as autópsias feitas até hoje são falsas? Óbvio que são. Você vai fazer autópsia de gente morta, né? A Área 51, ela existe, mas é a área de desenvolvimento de alta tecnologia de aviões modernos. Não tem nada a ver com ET, disco voador, absolutamente nada disso. Tá? Essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Os americanos querem que a gente engula isso, para dizer que eles estão no poder, que eles estão no controle.
da experiência extraterrestre. Os extraterrestres são tão falíveis, morrem que nem nós, né? As pessoas não entendem, os americanos são safados. Os russos fazem o mesmo jogo. Né? Mas na verdade eles não têm poder nenhum. Não tem poder nenhum. Não. Os intraterrenos é o chamado morto-vivo. São pessoas usando corpos físicos, mas perfeitamente conscientes de sua natureza espiritual. Vivendo o seu último estágio na matéria. É simples assim. Tá? Você já leu o livro Cartas de Cristo? Eu não li, mas já de cara não acredito. Tá? Jamais um ser chamado Jesus vai colocar palavras na boca de pessoas humanas aqui. Ele não seria tão tolo a ponto de fazer isso. Primeiro, ele sabe o papel que ele tem, a forte papel e influência que ele tem em toda a humanidade. Esse é um ponto-chave da questão. Né? Quando ele estava vivo, ele não escreveu absolutamente nada. Por que escreveria agora e através de terceiros? Não dá para confiar em médium, gente. Você não pode confiar em médium. Sabe? Médium foi feito para você pesquisar, não para confiar. E eu tenho muitos motivos para desconfiar de médiums, que eu já vi muita coisa terrível vinda de médiums. Né? Então, é muito importante que a gente entenda, eu creio que Jesus Cristo jamais faria isso. Né? Usar uma pessoa para falar em seu nome. Tá? Ele sabendo da importância que ele foi e é para a humanidade. Né? Então eu fico com 100 pés à frente. Por que nunca, né? Divaldo, Chico, Valdo, escreveram uma linha só sequer psicografada por Jesus? Já dá para desconfiar, né? Dá porque veio um cara e escreveu um livro inteiro psicografado por Jesus. Entendeu? É muito perigoso você colocar palavras na boca de um grande mestre. Tá? É perigoso. É perigoso. Nem vou falar sobre o assunto. Né? Esses assuntos a gente não deve tocar. Tá? Tem novas notícias que possam ser passadas para os irmãos encarnados? Ou nós? Eu estou fazendo isso o tempo todo. Eu estou trazendo informações avançadas. Eu estou trazendo uma maneira muito avançada de você entender o plano espiritual, de você entender vida após a morte, de entender quem somos neste mundo, a natureza espiritual de cada um de nós, seres oriundos das estrelas, de outros projetos planetários da galáxia, para viver uma experiência neste mundo. Né? Estou falando de toda a tecnologia operacional. Estou falando de... Agora você sabe que tem outros esotéricos começando a me imitar agora também, né? Já falar da primeira encarnação na Terra da maioria das pessoas, gente famosa aí. Mas é ótimo, tem que... Se ele achar que é legal, passa para frente a informação. Não é minha, a informação não é exclusiva minha. Né? Todo mundo que entende que isso tem uma realidade, tem uma lógica, vamos distribuir, vamos passar essa ideia para frente. Né? E se está na primeira encarnação, né? É simples você entender que essas pessoas, e todos nós somos extraterrestres em trânsito nesse mundo. Aí o conceito de extraterrestre vira micho, né? Vira aquela coisa, micho, eu sou ET, caralho, pensei que ET era uma coisa. Frustra muita gente. Os ufólogos, então, ficam totalmente frustrados. Né? Porque a visão de ET que eles têm, cara, eu vim de outro mundo, eu também vim de outro mundo, cacete. Todos nós viemos. Né? Já foram até transportados em gigantescas naves espaciais, tal, né? Né? Só estão esquecidos, a hora que se lembrar. Na Bíblia, fala de um arrebatamento. Esse fato seria uma espécie de abdução em massa e repentina que os irmãos das estrelas iriam fazer com aqueles que aceitam bem. Esquece, é bobagem. Tá? Arrebatamento é o arrebatamento da consciência. Né?
Aqueles que conseguem acordar e ver a luz e seguir a luz. Você não precisa que uma nave tire você daqui, sabe? É tirar você das trevas e acordar para a luz. Isso você faz. Nenhuma nave precisa fazer isso. Você que tem que acordar. Isso é um tipo de arrebatamento. Arrebatar você para a luz. Sair das trevas. Não um arrebatamento físico real, sabe? Para fazer o que com você? Levar você para onde? Né? É melhor levar em espírito. O corpo deixa que se lasca aqui. O corpo não serve para nada em outras realidades. Né? Arrebatar-me para levar para onde? Você está entendendo? Tem sentido. E é muito engraçado, né? Que Deus tem que distinguir os bens e os maus, né? Ou seja, é puta, né? Você é bom, você é ruim, fica aí. Você é corintiano, não sobe na nave, não entra. É engraçado isso. O conceito de quem seria arrebatado, né? É um conceito muito infantil. O senhor poderia nos falar sobre a existência do tão falado pé grande, o Bigfoot? Alguma relação com o reino dos Devas? Olha, cara, para mim isso é tudo lenda. Para mim isso é tudo lenda. Se existisse, já tinha encontrado. Certo? Se existisse, já tinha, não tem lugar na Terra que a gente não explorou ainda. Onde vai beber o Bigfoot? Vai comer o quê? Beber o quê? Ele tem que se alimentar de alguma coisa. Só tem um Bigfoot agora, cacete. Né? E a família do Bigfoot? Mora onde? É estranho isso, é igual o monstro do Lago Ness, né? Pô, a tecnologia que a gente tem hoje, é o grande do tamanho que eu vi aquele bicho, já deve ter visto muitas vezes. É muita lenda em cima dessas histórias. Né? No astral, ela pergunta lá, no astral o senhor já teve tempo, teve a oportunidade de bater um papo com Jesus, e como foi? Né? Vamos ser sinceros, não. Tá? Não. Cadê a próxima pergunta? Jesus é uma coisa muito simbólica para a humanidade. Né? Jesus é uma coisa muito forte para a humanidade. Qualquer coisa que você fale em nome de Jesus vai estar errado. Você não pode colocar palavras na boca de Jesus através de mim, por exemplo, talvez qualquer outra pessoa, qualquer outro médium. Quando Jesus quiser fazer alguma coisa, ele materializa e ele mesmo fala para todo mundo. Não tem papo. Sabe? Eu acho assim uma irresponsabilidade muito grande de médiums querer ser porta-voz de Jesus, cara. Sabe? Eu não tenho essa pretensão. Ser porta-voz de... Todos os caras que eu canalizo são ilustres desconhecidos, viu? Ninguém conhece os espíritos que eu canalizo. São total ilustres desconhecidos. E mesmo que fossem famosos, eles iam usar nomes desconhecidos. Para não ser identificado como alguém que foi famoso no passado, sabe? Esse é o ponto-chave da questão. Né? O problema não é quem diz a verdade. O problema é a verdade em si. Precisa ter um rótulo de quem está atrás falando para ser acreditado como uma verdade. A verdade é óbvia no coração das pessoas. Todo mundo sabe a diferença entre o bem e o mal. Praticam o mal porque quer. Certo? Ninguém é burro aqui o suficiente para não saber a diferença das coisas. Somos todos extraterrestres, vivendo uma experiência planetária, como seres humanos atualmente. Mas após o fim dessa experiência, voltaremos à nossa origem precede? Não é aquela. Você vai voltar ao plano espiritual. Né? Mas não aquela origem primária de 1 bilhão de anos atrás. Nós estamos num processo todo, explorando a galáxia, explorando o universo das mais diversas maneiras, né? Nos mais diversos projetos organizados. Então, nós vamos tendo padrões de consciência cada vez mais elevados quando vamos acordando no mundo espiritual nos níveis maiores. É isso. Mas não voltar à origem, né? Primária. Você pode ter muitas aulas, muitos instrutores no mundo espiritual que vão te ensinar um monte de coisa legal. Só querer. Vamos lá. Conhece a sociedade
Iariel. Não conheço. Não tenho o mínimo conhecimento disso. Ai, filha, vai que coisa, ela tá com a unha. Oh, puta, dói. A menina fica quietinha, mete a unha assim pra subir em você, dói. Dói, filhinha. Fica quietinho, que fica, papai. A possibilidade de certa liberdade de sair da minha cidade, morar e visitar outros lugares, enquanto outros não podem, pode ser visto como um dharma na minha vida? É óbvio, né? Todos nós temos dharma. Quem tem muito dinheiro, quem tem uma boa vida, quem tem as condições de fazer muita coisa, é um dharma, né? Sem dúvida nenhuma. Agora, como é que você vai usar esse dharma? Para quê? Como? De que jeito, né? Você pode jogar dinheiro fora, jogar vida fora, né? É como os carinha na Copa lá, né? Comendo um bife de 6.000 reais, né? É jogar dinheiro fora, né? Ou seja, é jogar o seu dharma no lixo, né? Porra, tanta gente passando fome, você vai gastar um bife de 6.000 com fiozinho de ouro, sabe? Aquelas coisas enfeitando. É tanta podridão nessa humanidade, tanta inutilidade que o ser humano constrói, que não tem sentido, né? Não tem sentido, né? Vem cá. Se existem bilhões de planetas no universo, olha, não existem bilhões de planetas no universo. Existem quintilhões de planetas no universo, tá? E muito mais, números que a gente nem consegue falar. Nem escrever. É. Por que criar e manter um projeto evolutivo no interior da Terra? Hã? Não, eu vou explicar. A pergunta tem lógica, sim. E muita lógica. Muita lógica. Oh, claro que tem. Vamos lá. Então, nós temos aqui. Deixa eu tentar desenhar. Plano astral. Aqui é a superfície da Terra. E logo abaixo, vamos falar das cidades índias, que são cavernas, construções de tecnologias avançadas. São tão avançadas que o indivíduo nem sabe que está dentro de uma caverna. Tá? Para ele isso aqui é um paraíso, com lagos, rios, montanhas, um negócio maravilhoso. Tá? Cidades super organizadas aqui, estruturadas, com sol, luz, tem tudo lá. Dia, noite, uma beleza. Então, o comando astral faz o seguinte: existe um grupo de espíritos, né, que estava vivendo aqui. E esse grupo de espíritos já encarnou muitas vezes e estava pronto para viver experiências no mais alto nível. E eles resolveram, depois da Atlântida, manter aquele projeto, manter toda a construção, tecnologia daquele estado avançado da Atlântida, continuar, aquele estágio vai continuar. Então, é fácil, o espírito está aqui, ele precisa ir para outro órbita, outro projeto planetário, mudar, ter que adaptar a vibração planetária, é muito complicado. Demora anos para você se adaptar a outros mundos, outras estrelas, né? Então fica muito mais fácil esse espírito que está tudo adaptado, está todo no controle do projeto, todo no controle dessa sociedade astral, ele vir aqui e viver a sua última experiência na matéria aqui. Tá? Evita 1 milhão de problemas. Transmigração nunca é muito legal. Transmigração requer, né, assim, um projeto muito organizado, tem que já chegar num mundo que está tudo funcionando, tudo, sabe? Entendeu? E ele se adaptar àquele contexto às vezes pode ser complicado. Tem que ter corpo, energia do planeta, o corpo lá é diferente. Aqui já está tudo pronto. É mais fácil. Sim, ninguém vai construir essas bases em lugar que tem muito terremoto. Óbvio.
O Brasil, quanto que o Brasil tem? O Brasil não treme nunca. Vai lá na Serra do Roncador, pode fazer lá de intraterreno, que nunca treme aqui no Brasil, cara. Não tem terremoto aqui, não. O que é reset? Que falam que aconteceu em outras épocas. Seria o dilúvio? Bom, a palavra reset significa passar uma borracha. Né? Limpar e começar do zero. Isso é resetar. Quando você reseta o seu computador, você formata ele. Você dá um format, né? Limpa tudo e instala tudo novo. Isso é resetar. Né? Então o reset o grande dilúvio universal pode ter sido um grande reset, né? No planeta Terra. Uma guerra total, terremoto, maremoto, dá uma limpada no planeta, vamos começar tudo outra vez. Entendeu? Sim. Deixa eu dar uns recadinhos agora. A menina, tem uma menina escrevendo, precisa trocar o copo do Lalá. O gato bebeu lá. Aqui? Tudo bem. Eu beijo ela assim, ó, na boca. Ó. Eu vou ter medo de tomar no copo, rapaz. Vocês estão malucos. Quanto mais vocês fazem isso, mais resistência orgânica vocês têm. Vocês não vão ficar doentes nunca. Você começou a ficar com frescura, você fica doente, né, de qualquer coisa. A gente tem que mudar esses padrões, cara. Vocês têm medo de tudo nessa vida, né? Tem medo. Isso aqui me beija todo dia, beija ela todo dia. Me lambe a cara. Isso aqui nasceu comigo, isso aqui fica comigo 24 horas por dia, grudada comigo no meu colo, essa minha filha aqui. Né? Minha menininha amorosa. Isso aqui é meu dengo. Deixa eu dar os recados. Pessoal, bom, agora nós temos a novidade, né, do Vídeo Mais. É o streamer do Lalá, um tipo de Lalaflix, tá? Onde você pode se inscrever e ter acesso a todo o nosso material. São mais de 1000 palestras. Né? E toda semana estamos colocando mais. Todas essas palestras que nós fazemos, né, online, vai lá para o sistema. Todas as palestras que nós fazemos em todo lugar, nós estamos gravando também, colocando lá no sistema. Então tem sempre novidades aí, muito material para você estudar por mais de 2 anos sem repetir palestra. Né? Já pensou, todo dia você assiste uma palestra e não repete. Durante mais de 2 anos, né? Então, ajude a gente a divulgar essa novidade. Nós temos 3 planos diferentes, né? Nós temos o plano mensal, trimestral e plano anual, né? Então, basicamente, é esse novo sistema aí que está todo mundo fazendo, todas as grandes redes, né? E o Lalá também está fazendo, né? Então, entre em nosso site e assine lá e ajude a compartilhar essa novidade, ok? Amanhã, a partir de amanhã, né, terça, quarta e quinta, nós vamos ter um seminário especial no sistema online sobre Nikola Tesla. Tchan, 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 tchan. Vamos falar do raio da morte de Nikola Tesla, energia livre. Será que dá para fazer energia livre em casa, professor? Fazer um treco lá e iluminar a casa inteira? Tem na internet um monte de coisa, você enrola imã aqui, enrola lá, funciona. Né? E vamos falar então do grande cientista, do grande gênio Nikola Tesla. Nessas 3 aulas, terça, quarta e quinta, às 20h30, pelo nosso sistema online, ok? Muito bem, muito bem, muito bem. E, não, no próximo sábado, agora e domingo, agora aqui na cidade de Limeira, nós vamos fazer um seminário especial, ufologia avançada, né, com vigília ufológica e tudo. E o tema central será Jesus e os extraterrestres. Tá? Não percam. Quem não tem o que fazer esse final de semana, se inscreva rapidamente em nosso site, já está esgotando as vagas. Tá? E venha participar desse final de semana ufológico aqui na cidade de Limeira. Tá? Sábado e domingo agora. E o Réveillon, em nosso final de ano, nós vamos ter um encontro especial sobre o despertar
do Espírito dentro de cada um de nós. Trazer o Espírito à tona. São 4 dias, de 29 a dia 1º, tá? Venha passar o Réveillon aqui com a gente, que eu tenho a certeza que vocês vão sair daqui renovados, transformados e mudados, né? Eu acho que a maioria de vocês já estão cansados de ir para a praia todo final de semana, pular ondinha, aquelas frescuras todas, usar cueca branca, sabe aquelas coisas, né? Todas essas bobagens que não levam a nada. Aquele trânsito infernal, congestiona a praia, farta tudo, farta água, chove, dá aquelas tempestades, né? Cai barreira, tal, ninguém anda, uma desgraça total. Tentar fazer de um jeito diferente o Réveillon, né? Passar com uma família espiritual, com práticas de manhã, palestras, vivências, né? Piscina, tem piscina gostosa pra gente, tem jogos pra gente divertir também. Então, é um encontro muito gostoso. Venha participar com a gente que eu tenho certeza que você vai gostar, tá? Tudo deve ser feito através do nosso site, laerciofonseca.com.br. Você pode se inscrever por lá, tá? E vir aqui passar. Vem gente do mundo inteiro, viu, gente? Vem gente do mundo inteiro participar com a gente. Tem gente dos Estados Unidos, da Europa. Teve ano que veio até da China. É verdade, até da China vem gente. Né? Brasileiros que moravam na China vieram passar o Réveillon com a gente. É isso aí. O que a missão Artemis 1 e por que voltou para a Lua? Saturno e seus anéis também são uma base de operações? Bom, vamos com calma, são um monte de perguntas numa. Deixa a pergunta aí, que senão eu não consigo ver tudo. Ele fez um monte de pergunta em uma. Bom, por que a missão Artemis está voltando para a Lua? Por quê? Ninguém explorou a Lua direito. Ninguém entende porra nenhuma da Lua. Sabe? As missões Apolo, elas exploraram muito pertinho, pegaram um monte de pedrinha e trouxeram para casa. Sabe? É muito mais fácil você explorar a Lua do que querer ir para Marte. E querer ir para Marte é uma loucura. Nós não temos tecnologia para isso, para ir para Marte. Pode esquecer. Então é muito mais fácil. A Lua é aqui pertinho, você vai em volta em 3 dias. Qualquer pepino que dá, em 3 dias ele manda uma missão para socorrer os povos lá. Primeira coisa é montar uma base na Lua. Quando você monta uma base na Lua, você vai ter experiência, tecnologia, desenvolver técnicas, tudo para um ambiente espacial, um ambiente sem atmosfera, sabe? Dali a gente faz uma ponte para ir para diante, tá? Não, ó, Marte a gente só vai mandar robô para lá. O ser humano não vai tão cedo para Marte, tá? Ok? E é o seguinte, a missão Artemis é uma tecnologia toda nova. O foguete que pisou na Lua, na época nem tinha computador, cara. Os caras estão inventando computador, em 69. Hoje, o foguete, tudo foi 100% renovado. E tem que testar essa merda, né? Você tá entendendo? Tem que testar. E isso significa muitas falhas, muitos problemas, adiamentos. Por isso que eles mandaram primeiro uma missão não tripulada, para ver se vai tudo funcionar em dia. Porque uma tecnologia totalmente nova, se você mandar para a Lua, é um risco que os astronautas poderão correr. E ninguém quer perder os astronautas já de primeira, de prima. E né, dá um atraso desgraçado no projeto. É o caso do ônibus espacial. A gente perdeu 2 tripulações, cara. Não podemos fazer isso. Significa que o projeto é ruim. Tá? Não dá para ficar perdendo tripulação no espaço. Em órbita da Terra, a gente já perdeu 2 tripulações. Agora a gente sair da Terra e ir longe. Não tem como voltar tão cedo. Marte, então, é assassinato de morte mandar astronauta para lá. Tá? É atestado de morte tentar mandar astronauta para lá hoje com a tecnologia que a gente tem. Daqui 30, 40 anos é outra história. Mas hoje, pode esquecer. Vai ser muito mais fácil a gente emprestar a nave do ZT. Né? Faz contato, empresta a nave, vamos com o ZT dar um rolê por aí. Mas nós fazer, bobagem, isso é tolice. Nós nunca vamos fazer viagem interestelar de próprio recurso, sabia? Já estou no aviso para vocês, hein? Nós nunca vamos fazer viagem interestelar a partir dos nossos próprios recursos. É bobagem. Isso não existe no universo inteiro. Né? A humanidade vai entrar em contato, vai acordar para a vida após a morte e nós vamos entrar em contato com a Federação onde está tudo pronto. É assim que funciona. Nós não vamos criar umas tecnologias igual Enterprise e vamos para o espaço. Isso é bobagem. Isso é sonho de ficção científica, não é sonho da realidade espiritual. Entendeu?
Essa é uma novidade, vocês nunca viram falar isso, né? Mas o ser humano nunca vai fazer uma viagem estelar por sua própria capacidade tecnológica. Isso não vai existir nunca. Não, é proibido por lei. A federação não deixa você navegar. Você tem que entender que todo o projeto Terra não é nosso. Nós não somos independentes aqui. Nós não somos independentes. Nós não fazemos o que nós queremos. Só acontece o que o comando quer. Entendeu? Tá? Põe isso na sua cabeça. Saturno e seus anéis também são uma base de operações. O lance é o seguinte: esses planetas gigantes, essa área operacional que eu estou falando para você de cidades astrais, ela acaba ficando dentro da nuvem gasosa. Então não dá para construir bases astrais no planeta. Dá pepino. Né? Então, deixa eu tentar explicar para vocês essa astrofísica. Né? Deixa eu explicar. Bom, o que é um gigante gasoso? O gigante gasoso é uma estrela que não deu certo. Tá? É um Sol que não teve massa suficientemente para acender. Então, o nosso Sol, por exemplo, né, a composição química do nosso Sol é 80% hidrogênio, 18% é hélio e 2% num monte de porcariada. Ok? Que é por cento de outros. Então, praticamente um Sol é hidrogênio. E esse 18% é o que já converteu nos 4 bilhões de anos em hélio, na reação termonuclear do núcleo, reação de fusão. Ok? Então, vamos pensar Saturno. Gigantes gasosos são estrelas que têm a mesma composição do Sol, mas não tiveram massa suficientemente para atingir a reação termonuclear no seu núcleo e acender. Tá? Então você tem Júpiter, você tem Saturno, aqui na Terra, Urano e Netuno, que são basicamente gigantes gasosos no nosso sistema solar. Então o que acontece? Eles são muito volumosos, porém a sua densidade é muito baixa. Porque densidade é massa sobre volume. Ele tem uma massa grande, mas tem um volume muito grande, então a densidade fica pequena. Então, a matéria astral, vamos supor que você vê que a cidade astral está a 500 km de altura da nossa superfície sólida, mas aqui não tem superfície sólida. No máximo você vai ter um núcleo que nós chamamos líquido, de hidrogênio líquido, de substâncias líquidas, devido à pressão, quente pra cacete. Então, a matéria astral, os níveis de matéria astral, ela acaba se formando, né, no interior da estrela, no interior do planeta. E essas zonas são muito tempestuosas. Né? Você vê aquela tempestade de Júpiter do planeta, venta mais de 1.200 km por hora, pau, furacão. Não dá para você construir uma cidade astral, uma comunidade, num ambiente assim. Né? Então, nesses lugares não fazem. Então, o que a gente faz? A gente pega as luas. As luas são sólidas. E as luas, sim, têm bem definida as camadas astrais. Então, a gente constrói as comunidades aqui, nas luas de Júpiter, lua de Saturno, comunidades astrais. Né? Aí sim. Não vida no plano físico. Posso ascender sem abrir a minha mediunidade? Não. Uma coisa está 100% conectada com a outra. Ninguém tem sabedoria suficientemente aqui na Terra sem abrir os olhos. Né? É simples assim. O que pode acontecer é você ter uma vida muito, né, legal, sábia, tal, e morrer, vai para o astral. Lá, você vai passar 50, 100 anos.
você pode progredir tanto lá que perde a necessidade de voltar a encarnar de novo. Certo? Né? Então isso acontece muito. As iluminações e as transcendências, elas não acontecem quase na superfície da Terra. Elas acontecem sempre muito mais depois da morte do que durante a vida. Porque essa vida não foi projetada para ser iluminado. Não tem iluminado nesse mundo. Quem faz uma ponte é iluminado? Aquele. Não tem. É raro. Né? Tem pessoas que têm... Não tem tudo reunido no cara, sabe? É? Oxe, era super sábio, mas não era médium. Tem médium brasileiro que é bom médium, uma bosta, uma burrice do cacete do começo ao fim, não tem sabedoria nenhuma. Né? Médium ignorante pra caramba. Quantos médiums ignorantes eu não encontrei nessa vida? Sabe? Pessoa simples, nem ler e escrever sabia. Né? Então qual o nível de sabedoria que pode desenvolver uma pessoa assim? Porque o conhecimento do universo é muito sofisticado, ele exige estudo, exige pesquisa, exige uma capacidade intelectual para absorver tudo isso. Não é uma coisa tão simples. Então, todos os níveis astrais do projeto Terra emitem um tipo de radiação específica. O senhor já perguntou para seus mestres qual radiação emite o espírito? É óbvio que eu perguntei, né? É a coisa mais óbvia para um cientista. É por isso que eu fiz todas, se você ler meu livro de Física Quântica e Espiritualidade, eu tentei explicar matematicamente, desenvolver teorias quânticas da natureza da matéria. Da natureza da matéria do plano astral, das transições, radiações envolvidas, como que o espírito enxerga, que tipo de reação o espírito está sensível. Tá? Mas são tudo coisas que a física não descobriu ainda aqui. A nossa física é muito pobre ainda. Nossa física tem muito que descobrir. Eu acho tão engraçado que a nossa física coloca telescópios olhando milhões de anos-luz lá para fora e não enxerga o que está aqui. Esse é um ponto-chave da questão. Isso tudo é uma questão de posicionamento filosófico. Como que a base da ciência sai para buscar? Ela saiu numa direção e ignorou totalmente a existência do espírito. Isso é um erro gravíssimo. Isso aconteceu, né, no final da Idade Média, porque as religiões eram uma babaquice só. E a ciência, quando ela aconteceu, ela foi do lado oposto das religiões. Ela deveria fazer o contrário, ela deveria explorar as religiões através da ciência. Aí sim. Ainda temos karmas a resgatar para a virada da chave que dê início à chegada da Era da Luz. Podemos dizer que essa virada está muito longe? Será que passa de 2050? Depende. Cara, esquece previsões. Ninguém acertou uma previsão até hoje. Tá? Esquece números, datas. Pode acontecer daqui 100 anos no futuro, pode acontecer amanhã. Todo mundo que tentou fazer data errou. O plano astral não dá essa capacidade ao ser humano encarnado de saber desse tipo de coisa, com precisão. Nunca acertam. Nossa, não vai dar para responder tudo. Qual a coisa mais engraçada que o mestre Carlinhos já contou? Eu não vou ficar contando fofoca aqui. Mas ele é muito divertido. Tem muita coisa. É que o humor dele é diferente do nosso, né? Igual americano contando piada, né? Para nós não funciona. Porque as piadas têm a ver com o dia a dia deles, lá com os políticos deles, com as pessoas de lá, certo? Não pega aqui para nós, né? Você está entendendo? Então, é difícil, né? O chá de ayahuasca pode ser usado como ferramenta de expansão da consciência?
Pode ser esse chá uma tecnologia alienígena? Cara, tudo que tem na Terra é alienígena. Tudo. Todas as plantas, todos os animais, todos os insetos são projetos de inteligências extraterrestres. Tudo que está aqui. Todas as formas de vida construídas por eles para pesquisa, para estudo, para a aferição de uma série de coisas. Engenharia extraterrestre. Tá? Começa por aí. Até nosso corpo é uma engenharia extraterrestre. Então, falar que o chá de ayahuasca é interessante, até a Troveran, tudo quanto é antibiótico natural que tem aí, os antibióticos são todos originários de planta, a maior parte deles. É só você sintetizar, saber usar, mexer, pesquisar, tá tudo aí, né? Agora, qual foi a primeira pergunta dele? Se pode ser usado para expansão da consciência, né? Tente. Vai lá, toma um chazinho do capeta, vai lá, vê se expande a sua consciência. Se você ficar 50 anos tomando e não adiantou nada, se você ficou 10 anos tomando, ficou só naquele nível, não foi para frente, faz uma pesquisa. Veja se seus amigos que tomam há 10, 20 anos já se iluminaram. Até onde vai? Tudo tem um limite, tá? Tudo tem um limite. Se o chá fosse o grande salvador da pátria, a humanidade já estava iluminada, né? Aí vendia como refrigerante essa porra. Né? Tá entendendo? No mercado, como refrigerante, iluminava a humanidade. As coisas não são tão simples assim. Ferramentas te levam até certo ponto. Tá? Mas chega um ponto que não vai mais. Tem que partir de você, do seu esforço, do seu trabalho. As pessoas querem. Sabe o que é engraçado? As pessoas querem se iluminar assim, não faz porra nenhuma na vida, fica tocando um violãozinho, fumando maconha, agora eu quero tomar um chazinho que vai me iluminar, vai levar eu para o astral. Porra, como se a vida fosse tão simples assim, não? Como se iluminar fosse uma coisa tão fácil. Não precisa estudar, não precisa fazer nada, não precisa de conhecimento, não precisa busca, não, nada, sabe? Tudo vem, né? Cara, acho que agora eu vou tomar um chazinho, vou ser o maior pianista do planeta. Vai, tenta, você vai ver se você consegue. As coisas não são tão simples assim, gente. Tá? Mas eu não tenho nada contra. Eu quero que vocês entendam muito bem isso. Por isso, vai lá, passe pela experiência e veja até onde você vai. É simples assim. Tá? Tem um cara falando que do meu lado tem o ET. Aonde? Muitas vezes eu saí do corpo e chamei pelos irmãos de luz aparecer. E mais ninguém aparece. Também vejo casos e lugares que não correspondem com o físico. A pergunta é, será que realmente você está consciente de uma viagem astral real? Porque sonhos são confusos também. Eles mostram ambientes, situações e coisas que não é tão claro quanto parece. Né? A viagem astral ela é real. Você sai, você anda aqui na minha casa, na cama, vê os gatos, tá tudo aqui. Né? Não pode sair e não ver tudo diferente. Certo? As cores podem ser diferentes, tá? Porque você está olhando com outro olho. É outro sensor que está captando as interações. Mas o lugar não muda. Os antigos mestres de Kung Fu eram médios? Claro que não. Claro que não, a maioria não era. Né? Só monges que tinham, no tempo de Xarope tinha o costume. É a marca do trio da grão. Essa marca, sim. Quando você transcendia, você tinha essa marca. Se você não transcendia, você não tinha essa marca. E para transcender tinha que ser médium. Né? A diplomação era lá no plano astral. Cara, cada templo tem uma coisa, sabe? É só você ver quantos monges que a gente vê por aí, quantas pessoas, né? Lá na China que praticam, não são iluminados. Tem a mínima noção de espiritualidade transcendental. Iluminação é uma coisa difícil,
mas que tinha monges. Na Índia tem hoje caras abertos, viu? Hoje. Tem monges abertos. Eu conheço gente de lá que vem me visitar aqui. Está no plano físico lá. O cara sai do corpo e vem aqui conversar comigo. Claro que tem. E na China também tem. E como? É como? Tem muita gente iluminada nesse mundo. Só que eles não fazem propaganda na internet, tá? Ah, sou iluminado, tô aqui, vota em mim, sabe aquela coisa. Professor, as tecnologias atuais de informação, comunicação, redes sociais foram trazidas do plano espiritual. Tudo o que acontece aqui na Terra é reflexo do que existe lá em cima. A evolução na superfície, você tem que entender que aqui é uma escada, a gente vai subir numa escada. Tá? A gente vai subir numa escada. Todo mundo que está aí está nas costas do Isaac Newton. Tudo que existe hoje aqui é costa do Isaac Newton. Tá? E tudo que existe hoje está na costa do Nikola Tesla. Nós vamos falar sobre isso. Então, as descobertas, elas vêm vindo, elas vêm acontecendo, elas vão vindo. Certo? Por que no século XX houve um boom de descoberta? Simplesmente porque o cientista lá atrás, ele não era bem visto pela religião, ele não era bem visto por ninguém, o pensador. Mas a partir do momento que o cientista começou a dar muito dinheiro, o que os donos do poder começaram a fazer? Investir no cientista. Certo? O JP Morgan foi lá meter uma puta grana na cabeça do Nikola Tesla. Se não tem a grana que os caras dão, o Nikola Tesla não tinha feito nada daquilo. Você precisa de laboratório, muita gente para trabalhar para você. Você está entendendo? Então, o que acontece? O crescimento se deu exponencial quando as pessoas viram que cientista favorecia a indústria, favorecia o progresso, favorecia a riqueza. Investir, aí então começou a universidade, né? Um monte de cientistas começou a ser formado, um monte de cientista. Né? Por isso que você tem no século XVIII, o século XIX, é o século da grande explosão científica. Não é o século XX, é o século XIX. Né? Mas você tem que entender que Galileu Galilei e Isaac Newton fez a coisa em 1500 e pouco, cara. 1660, 1600 e pouco, a Isaac Newton lança os livros dele. Então é uma. Aí você chega aqui, aí primeiro você tem os rádios valvulados, né? Tudo aquilo, depois a gente inventa o transistor. Depois do transistor a gente inventa o microchip. Depois disso que a gente começa a inventar uma coisa chamada tecnologia digital. Ou seja, digitalizar a informação. Para trocar a informação entre dois pontos. Por isso que chama informática. Informática vem de teoria da informação. Como a informação vai ser armazenada e como a informação vai ser transferida de um ponto para outro. Aí que surgem as redes sociais, aí que surgem os computadores, armazenar em pendrive. Eu armazeno a informação no pendrive, numa memória silícica. Eu transfiro ela, eu transporto ela pelas redes digitais. Então isso tudo não acontece do nada. Uma coisa é dependente da outra. As invenções são dependentes uma da outra, viu? Elas vão funcionando assim. Tá ok? Então, isso é porque o plano astral vai soltando. Você vê, demorou 500 anos para essa revolução acontecer. Não é uma coisa. Só que agora, as revoluções, que demorou 500 anos, em um ano elas acontecem. Ou seja, a cada ano, nós fazemos uma revolução de 500 anos. Em tecnologia. Você veja quanto tempo durou o CD player, cara. O bolachão durou mais de 100 anos. Né? O vinil. E o CD não durou 10 anos. Nós jogamos no lixo. E videocassete, então? Videocassete já é Elvis. Né? E a qualidade cada vez 1 milhão de vezes melhor, né? Você pega uma TV hoje, tem 70 polegadas, 100 polegadas na sua casa, cara. Uma beleza. E uma imagem precisa, perfeita. Né? Então é isso. Tudo tem a ver com projetos do plano espiritual. O plano espiritual projetou esse final de ciclo
E você tem que entender que em muitos bilhões de outros planetas pela galáxia acontece isso. Eles já estão experientes em fazer transições planetárias, finais de projeto. Eles sabem como conduzir, o que deixar acontecer, o que deixar as pessoas saberem, a descoberta da bomba atômica. E você vê que é interessante, a bomba atômica não precisa de computador, pô. Não é que não precisou, né? Mas que foi muito mais difícil sem o computador que com. Se nós tivéssemos o computador na década de 40, puta que pariu. Né? A gente teria feito muito antes a bomba atômica. Facilita demais os cálculos, facilita demais as simulações. Hoje em dia eu faço simulações no computador, não preciso. Né? Eles simularam essa semana aí um computador quântico, simulou um black hole, né? Um buraco negro. Mas é simulação. Eu até brinco, né? A hora que você vai para a realidade é outra história. Mas ajuda bastante. Por exemplo, eu posso fazer todo o projeto de uma bomba atômica simulada, hoje em dia. E sei se ela vai explodir ou não. Depois só construir e guardar. Não precisa nem explodir, nem testar, sabia? Porque ela vai funcionar. Então é isso, pessoal. Eu agradeço muito o carinho e a presença de todos vocês. Acompanhem os nossos trabalhos, então, aí. Venha conhecer o nosso espaço aqui na cidade de Limeira, que nós teremos o imenso prazer de receber todos vocês. Ok? Então é isso. Namastê, pessoal. Muita paz, muita luz.